Primeiramente, boa tarde a todos. Eu agradeço o COSEMS, né, na pessoa da Cristiane, que fez o convite para participar do seminário de judicialização, que é um tema que eu atualmente trabalho na Secretaria de Estado. Comecei agora em setembro no Estado, estava trabalhando no município também com a judicialização, no município de Belo Horizonte. E é um tema também que, vamos dizer assim, eu lido com ele na pesquisa que eu fiz no mestrado e doutorado desde 2010. Participar dessa mesa juntamente com o Dr. Gilmar e a doutora Edna é de grande satisfação pelo momento que eu acho que a gente tem que pensar o núcleo de atendimento à judicialização. O núcleo ele foi criado no momento assim, de grande pressão do judiciário, né, sobre o executivo, e a resposta dada seria: precisamos cumprir as demandas judiciais com a maior celeridade possível e otimizar os fluxos para que chegue o produto à mão do autor da ação judicial. Proposta é essa, a criação do núcleo. Eu mudo daqui. Então, com a Lei 21.077 de 2013, foi criado o Núcleo de Atendimento à Judicialização da Saúde. Em 2014, vem a resolução que regulamenta as competências do núcleo, como que ele se organiza, como serão os fluxos, né, quais as coordenações internas, como se dará esse atendimento. Eu falo que é satisfatório participar dessa mesa, que eu acho que assim, o papel do núcleo, com certeza, ele inicia nesse momento de pressão, para cumprimento de decisão judicial. Mas o que eu vejo, assim, estando de fora e agora coordenando o núcleo, é a necessidade, exatamente, do título dessa mesa, da interlocução, com o Ministério Público, devido à mediação, defensoria, o judiciário, a participação no comitê, algo que eu participo já há algum tempo, e outros membros da secretaria também trabalham, e um entendimento primordial: o núcleo de atendimento à judicialização, ele é SES-MG. Ele não é vamos dizer, um órgão à parte da SES, simplesmente para cumprir demanda judicial. Ele faz parte da rede SUS-MG. Então, para isso, ele tem que ter um entendimento dos fluxos, tem que conversar com as superintendências. Então, assim, por mais que a gente tenha que ter essa celeridade mesmo e cumprir a demanda, não vou falar que a gente não tem de cumprir, mas a gente tem que se integrar à Secretaria de Estado. Não faz sentido algum, vamos dizer assim, eu me isolar, cumprir as minhas demandas judiciais e simplesmente elas vão aparecer cada vez mais. Todo mundo aqui está, vamos dizer assim, é vítima de alguma maneira nos seus municípios dessas demandas cada vez mais crescentes. Então, assim, a proposta nesse momento é que o núcleo, além do cumprimento de demandas, ele extrapole isso e fortaleça a mediação e também fortaleça a discussão da medicina baseada em evidências. Nós temos que ter esse subsídio no caso da nossa advocacia do Estado, para as defesas e para o entendimento que o judiciário precisa ter. E também participar na construção. Tem colegas aqui da secretaria, uma participação que eu já estou fazendo agora inicialmente, é junto ao núcleo de doenças raras do Estado. Por que o NAGES tem que estar lá no núcleo de doenças raras? As doenças raras, muitas delas não têm protocolos clínicos e diretrizes ainda. Elas vão ser construídas justamente com evidência. Mas as demandas judiciais já chegaram. E, nesses casos, a dificuldade de evidência é superior aos casos, vamos dizer assim, mais comuns de judicialização. Então, assim, é uma participação estratégica do núcleo, né, na construção da política. Vamos dizer assim, a gente tem que se antecipar às demandas, não esperá-las e depois, vamos dizer assim, lamentar que a ação judicial aumentou. Então, aumentando, mas a gente precisa se antecipar na construção da política, né? Os objetivos do núcleo, né, como eu disse, né, operacionalizar os processos administrativos para cumprimento das determinações. Não vamos deixar de cumprir as decisões. Controlar de forma eficaz os processos de compras. A gente tem que obedecer, já foi falado, a Lei 8.666. Uma realidade que aconteceu devido assim,
a essa urgência, né, na necessidade de compra, é que, no passado, né, se perdeu produtos, teve gasto indevido. Então, assim, apesar da compra ter seguido critérios, devido a essa, vamos dizer assim, essa pressa em comprar e cumprir a decisão, muitas vezes o paciente faleceu e a gente ficou com aquilo em estoque. E vamos dizer assim, esse feedback, né, do paciente não vai acontecer. Mas por que não acontece? Se o núcleo não está integrado à rede, eu não enxergo esse paciente na rede. Eu enxergo ele como uma demanda judicial. Eu preciso ver, ele voltou para a rede. E depois que ele recebeu esse medicamento, o que aconteceu? Como que é a situação? Eu posso ter os comprovantes. Tá? Ele foi pegar nesse mês que vem, ele não apareceu, então, vamos dizer assim, do ponto de vista da logística interna, eu posso organizar para não ter essa perda do produto. Mas e esse paciente? Como foi a história dele? Se a gente vai no histórico lá, eu encontro um paciente que entrou com ação judicial em 2009, vamos dizer assim, e em 2015 ele aparece novamente. Nesses 6 anos, muitas vezes, assim, é um agravo da doença que ele já apresentava em 2009. Então, assim, ele foi atendido naquele momento, a demanda individual, né, pontual, resolveu, mas resolveu o quê da política? O que foi solucionado? A gente atacou? Não, a gente simplesmente cumpriu a determinação e a política continuou se arrastando porque ele apareceu aqui de novo, em 2015. Por que ele apareceu? Ou será que são... Assim, a gente sabe que existem já... Eu posso até chamar de evidências, né, pedir perdão da palavra com a doutora Edna, de que a indústria atua mesmo nesse cenário. É um nicho maravilhoso. Entrada melhor do que essa, acho que não tem maior facilidade, porque não existe uma Anvisa regulando, existe simplesmente a caneta de um profissional de saúde e, muitas vezes, a determinação judicial. Então, se a gente, vamos dizer assim, convive nesse cenário, para a indústria é maravilhoso, que ela não está sendo regulada, vamos dizer assim, né? Então, assim, a ideia de organizar é para melhorar os atendimentos mesmo. A gente tem, no núcleo, a gente tem uma farmácia de dispensação, com medicamentos, insumos. E procurar também, né, municiar a Advocacia Geral do Estado com as notas técnicas, com a informação, né, justamente para que chegue até o judiciário e que a gente, vamos dizer assim, não simplesmente com esse caráter, defesa do Estado para não ser comprometido, mas que o judiciário tem essa construção, juntamente com a agente da acesso. Só para mostrar, porque até teve um dado que foi mencionado, acho que pelo Tribunal de Contas, o membro do tribunal que esteve aqui, os valores de 2014 são inferiores aos valores de 2013. Mas aí tem, vamos dizer assim, é preciso uma análise mais minuciosa dos dados. Do ponto de vista numérico, o número de ações aumentou. A gente chegou a 85 mil ações. E, além disso, no final do último ano, algumas ações, vamos dizer assim, todas não foram empenhadas no final do último exercício. Então, aquele valor, eu acho que tem que ser uma análise mais minuciosa, porque, assim, do ponto de vista numérico, as ações aumentaram. Então, eu acredito que em 2014 também o valor deve ter sido maior. Pensando nisso que eu já falei um pouco, né, como aprimorar, então, essa gestão no NAGES, para que o núcleo atenda da melhor maneira possível? Construir um sistema de informação sustentável, que municie a rede. Hoje a gente utiliza o SIGAF, que é o Sistema de Informação de Gerenciamento da Assistência Farmacêutica. No caso do núcleo de digitalização, a gente utiliza ele basicamente para tramitar informações processuais. Quando a gente vai buscar relatórios, ele não atende nas nossas necessidades. Então, nesse momento, o que a gente quer é aprimorar o SIGAF, ou, se ele não nos atender, a gente tem um sistema próprio para a judicialização que converse com a rede, como o doutor Fabiano até mencionou, do exemplo do município. Gerenciar informações para a construção de relatórios. Eu preciso saber do perfil desse demandante. Tanto o beneficiário da ação, quanto o médico prescritor, o representante judicial, todos esses atores que estão envolvidos nesse processo. Eu preciso conhecê-los, né? Se a gente mostra e entende que a indústria, vamos dizer assim,
atua nesse cenário, talvez aí é o ponto da gente reconhecê-los e lutar, né, de maneira mais sólida. E aí o que eu já mencionei também, né, identificar os vazios e antecipar as demandas. Esse eu acho que é um papel de grande relevância. As ações para interlocução, a partir do ano que vem, inicia a sétima turma do curso de especialização em Direito Sanitário, que conta com a colaboração do Ministério Público, a Defensoria e o Tribunal de Justiça. A parceria com a academia para a produção de notas técnicas, né, com a Faculdade de Farmácia, com a Faculdade de Medicina, da UFMG. A participação no comitê, que a gente já faz, né, os membros estão presentes aqui. O estabelecimento do termo de cooperação técnica, a continuidade, né, do termo de cooperação técnica com a Defensoria. Nesse momento, farmacêuticos do Estado já atuam lá, com esse intuito de, vamos dizer assim, direcionar as demandas. Porque, naquele momento, ela é um momento, vamos dizer assim, extrajudicial, antes da ação. E, muitas vezes, a gente consegue reverter. Simplesmente porque a pessoa... Já chegaram casos lá da pessoa que não conhecia centro de saúde. Então, assim, ela foi apresentada ao sistema de saúde naquele momento. Então, assim, é uma maneira interessante de interlocução. A Câmara de Conciliação, com o Tribunal de Justiça, né, o doutor Elvésio até mencionou durante a fala dele. E perspectivas. O primeiro slide que o doutor Gilmar apresentou foi o funil, né, com as demandas individuais e coletivas. Eu acho que esse é o ponto. A gente vai conseguir reduzir demanda individual? Até que ponto a gente segue com demanda individual que vai nos sufocar, aumentar valores gastos, número de atendimentos? E essa é uma atuação que tem que ser modificada. Mas com a construção, né? Não simplesmente com a pressão para que ela acabe. Né? Medidas de conciliação consigam corrigir falhas da política. Né? Vamos atacar o ponto, igual eu disse. Se o paciente ele aparece em 2009 e volta em 2015, me parece um pouco estranho. Ou realmente ele é um representante da indústria, né? Que aí ele está voltando a cada momento, ou realmente a política está com algum gargalo. E, obviamente, todos os gestores aqui querem reduzir as demandas judiciais. Também não vou, vamos dizer assim, ser hipócrita de falar que não. A gente quer reduzir porque realmente é um gasto e gera, citando o promotor do Distrito Federal, Jair Bisol, a judicialização, do modo como tem sido feita, é desestruturante. No artigo dele de 2009, ele falava do desestruturante e da estruturante. No evento no Tribunal de Contas, 2 semanas atrás, ele falou que ele não está conhecendo mais a estruturante, só a desestruturante. Ele falou assim, se eu pudesse, eu tinha que fazer vamos dizer assim, uma observação no artigo que ele escreveu em 2009. Então, assim, a gente tem que refletir sobre isso. Isso é importante, a presença dos gestores, tem membros do Ministério Público, do Judiciário, da Defensoria aqui, e tentar construir junto, consolidar esse Sistema Único de Saúde. Né? A gente sabe de todas as dificuldades, o subfinanciamento que o doutor Gilmar já mencionou, outras questões de ordem da gestão. Então, assim, aprimorar junto, entender o sistema, não simplesmente olhar para aquela demanda individual e falar assim, ó, o paciente não está sendo atendido, ele não foi atendido a tempo e a hora. Então, assim, essa é a minha perspectiva em relação ao núcleo, eu acho que deve ser a ideia de muitos aqui presentes. Eu agradeço. Bom, acho que agora é a parte das perguntas. Chegaram 4 perguntas. Não, chegou mais um. Enquanto o doutor Gilmar, o senhor quer começar a responder? Tem uma do doutor Gilmar que é uma ponderação, na verdade, né? E aí o senhor começa, depois a doutora, aí depois o senhor, pode ser? Nós temos quantos minutos aqui, meninas? 3? 1 minuto. Então, vou ser bastante breve. Na verdade, uma de Baipendi, o Ricardo Guedes, nos consultando quanto à instalação da Coordenadoria Regional de Defesa da Saúde na Macrosul. Então, já aconteceu.
O Ministério Público também está descentralizando as suas estratégias. Nós temos 13 macro-regiões de saúde, pretendemos ter 13 coordenadorias regionais de promotorias de defesa de saúde. E a Macrosul nós já temos, então, em Alfenas. Apesar de considerar que a Macrosul é muito grande, não sei o que pensa o COSEME, né? Talvez tivéssemos que mexer no PDR, eu acho ela muito grande. São mais de 100 municípios. E a outra do Cleonardo Ferreira Santos, rapidinho, gente, ele aqui também está nos dizendo que assistiu a nossa palestra aqui em Belo Horizonte sobre a judicialização da saúde há uns 4 anos, como forma de qualificar a judicialização reflexiva da saúde. E aí ele faz uma sugestão, acho que volte-se mais para o COSEMES. Penso que esse seminário deveria ser reproduzido em todas as regiões de saúde do Estado, com a participação também do Judiciário, dos municípios, do Estado, Governo Federal e dos usuários do SUS. Muito obrigado. Eu tenho aqui. O Cláudio pergunta da fosfetanolamida. Então, como eu tenho 1 minuto, é assim, existe evidência? Não. Então, assim, ele é uma substância, ele não é um medicamento, ele foi sintetizado por professores de farmácia da USP de São Carlos, certo? Ele nunca passou do estágio animal, ele não tem nenhum estudo controlado em seres humanos, ele não tem acompanhamento em longo prazo para a gente saber segurança. Então, a questão é, tem evidência? Não. Então, ele foi liberado, em um caso, pelo Supremo, de uma mulher que tinha uma doença terminal, ela estava além da cura, talvez isso seja um caso. Mas liberar essa substância, que não é nenhum medicamento, que eu não sei se é efetivo, que eu não sei se nem é seguro, é uma irresponsabilidade acima de qualquer racionalidade, porque nós não sabemos nem se ele vai matar o paciente que tinha possibilidade de cura. E eu já vi no YouTube propaganda falando cura do câncer sem quimioterapia, sem perder o cabelo, sem ficar doente, certo? Não é assim. Tá? Então, o medo que nós temos é pessoas que têm possibilidade de cura e tem muito câncer que está com possibilidade de cura alto, vai parar de fazer o tratamento para tomar essa substância. Não é medicamento. Bem, tem 3 perguntas aqui. As 3 eu escolho uma. Como... 1 e 1 minuto. 1 e 1 minuto. Então, eu vou tentar nessa aqui. Ó. Da Graziele de Pará de Minas. Em se tratando de condenação solidária do município e Estado, qual a melhor forma do município acionar o Estado para saber do cumprimento, tendo em vista que a maioria das vezes não consegue uma resposta efetiva com relação ao respectivo cumprimento da obrigação? Nós temos os canais de comunicação com o NAGES, né? Aí eu posso passar o e-mail, seria at.ces@saude.mg.gov.br para esse contato. O ramal 3916-7986, desculpe, mas 3916-0102, seria um telefone e e-mail para verificar, mas eu acho que nesse caso o e-mail, acho que a resposta vem mais rápida. Nesse at.ces@saude.mg.gov.br, que aí verifica se nós já estamos cumprindo a demanda, né? Tem uma outra aqui que é a respeito de para saber se a questão do medicamento. Flávio Paulino de Bambuí. No caso, estou falando que foi deferido em setembro para tratamento de câncer de medula. Essa informação, como se trata do município de Bambuí, na regional é possível obter essa informação, se o medicamento já está disponível. Não sei se foi consultada a regional. Caso não seja consultada a regional, tente esses canais que eu já mencionei há pouco. E, por fim, a respeito desse termo de cooperação que eu mencionei da defensoria, que existe com a SES-MG e com a Secretaria Municipal de Belo Horizonte.
A pergunta aqui é se poderia ter cooperação da Comissão de Farmácia Terapêutica com a Defensoria Pública. No caso, eu acho que seriam as instituições, né? Secretaria Municipal de Saúde e Defensoria Pública, para, vamos dizer assim, oficializar esse acordo e dar seguimento. No caso do conflito de interesse no termo, assim, o objetivo, no caso do nosso termo, é esclarecer o assistido da Defensoria a respeito do Sistema Único de Saúde. Então, assim, eu não vejo, do ponto de vista de conflito de interesse, não me parece muito evidente. Não sei qual que é o contexto da pergunta. São essas. Bom, acho que se era 1 minuto para vocês, para mim deve ser 0. Então, gente, agradecer vocês, né, por terem aceito o convite. Foi, foi brilhante, como já a maioria das mesas foram, né? E dizer que eu acho que, na verdade, nós não temos uma receita aqui. Né? Não tem uma receita de bolo que a gente pega os ingredientes, monta e nós vamos conseguir evitar ou qualificar a judicialização. Mas a gente encontrou, nas falas de todos, vários caminhos. E eu acho que o importante é a gente estar aqui construindo esses caminhos, né? Com a experiência de todos e com a visão, e tem experiências exitosas. Nós tivemos a fala do doutor Elvésio, do doutor Gilmar, que falou dessa ligação, da gente estar mais próximo, da gente estar construindo mesmo. Nós já avançamos bastante, né, doutor Gilmar? A mediação foi um avanço, acredito que aproximou, fez entender vários hábitos. O senhor mesmo falou que os gestores já estão mais qualificados, a maioria, então, eu acredito que é esse o caminho, né, que nós vamos construir e a gente vai chegar a um ponto que nós vamos conseguir diminuir isso. Né? Obrigada a todos, gente. Muito obrigado, doutora Márcia. Muito obrigado, doutor Orozimbo, doutora Edna Koga, doutor Gilmar de Assis, que agora recebem as lembranças e os certificados do nosso Seminário de Judicialização da Saúde, COSENS MG. Teremos agora um momento muito especial no nosso seminário, o lançamento do site do Comitê Executivo da Saúde. O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais, COSENS MG, em parceria com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e a Escola Estadual Desembargador Edésio Fernandes, lançam o site do Comitê Executivo Estadual de Saúde. Esse site tem por objetivo fornecer acesso e subsídios aos interessados na área de judicialização da saúde, aos enunciados aprovados pelo Conselho Nacional de Justiça, às jurisprudências selecionadas referentes à saúde. Aos municípios mineiros, o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, COSENS MG, pretende que sejam fortalecidos com a existência desse site. Nós vamos passar a palavra agora para o desembargador da 4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, doutor Renato Dresch, e também o presidente do COSENS MG, José Maurício de Lima Rezende. Com a palavra, José Maurício. Bom, mais uma vez, obrigado pela presença de todos. Esse é um momento ímpar para o COSENS, em parceria com o Conselho do Tribunal de Justiça de Minas, né, através do Dr. Renato, onde nós vamos estar lançando agora um site. E esse site vai estar justamente disponível para todos os senhores nos seus territórios, com o intuito de vocês já estar sabendo o que está ocorrendo no tribunal, todas as normativas, todas as decisões. E esse site ele vai estar sendo alimentado pela equipe do Dr. Renato Dresch. Então, por aí a gente vê realmente a integridade, a perspectiva da gente ter um trabalho diferenciado para todos os secretários. Cuidem bem, aproveitem bem, utilizem bem disso daí, que é uma ferramenta ímpar para os seus territórios, onde vocês estão disponíveis facilmente
acessando esse site. E o Dr. Renato é o parceiro de sempre, como sempre, da saúde e principalmente nosso do COSEMES. Dr. Renato, obrigado pela essa parceria. Eu acho que é por aí que a gente começa a ter um diferencial a nível de Brasil. Obrigado, doutor Zé Maurício. Às vezes se fala, por que vamos construir mais um site, mais uma página? Acontece que o Comitê da Saúde é formado por uma multidisciplinariedade. Nós temos representantes de todos os órgãos envolvidos com a saúde que participam, de modo que aquilo que nós apresentamos, nós não temos a parcialidade. O comitê não está aí nem para falar a favor, nem contra o acesso à saúde. O que o comitê está aqui pensando em racionalizar o acesso à saúde. E no site nós especialmente criamos para que pudéssemos colocar a opinião de todos os membros dos órgãos representativos. Mas um ponto importante que eu estou colocando, nós estamos disponibilizando no site, são as notas técnicas. Tem como acessar, doutora Cristiane? As notas técnicas, vocês vão ter acesso, faz favor, entra notas técnicas. Essa é uma ferramenta importante, vocês devem utilizar de modo que nos processos em que vocês atuam, vocês instruam as demandas com informação técnica. Está rodando? Notas técnicas. Está rodando. É que a internet que deve ser meio lenta, né? E se acessa diretamente. Olha aqui. Pode pesquisar, vamos lá, escreve Ritalina na pesquisa ali. Nós entramos agora no site do Tribunal de Justiça, que esse será alimentado, como eu sou representante do Tribunal de Justiça também, sobre as questões. Escreve Ritalina na pesquisa por, aí embaixo, pesquisa por Ritalina. Isso. Só para ter uma ideia. Vocês podem colocar pelo tratamento, pelo medicamento, vocês já acessam diretamente. E aparecem as notas técnicas. Olha quanto nós temos de notas técnicas. Como a parceria com o Estado, temporariamente suspensa, será renovada, nós vamos alimentando mensalmente esse site com novas notas técnicas. Pode voltar. Com novas notas técnicas, de modo que qualquer lugar do Estado ou do país possa o processo ser instruído. Hoje nós recebemos o processo judicial sem informação técnica nenhuma. O juiz não sabe, o gestor não apresenta. Na dúvida, você sabe o que vai acontecer. Que a afirmação vai morrer. E o juiz na minha mão, não. Então o que vocês devem apresentar? Medicina baseada em evidência, essa é a função da nota técnica, que vocês têm acesso. Vamos incluir alguns links úteis, alguma legislação, e vamos referenciar para que tenhamos o acesso. Entra lá nas publicações também. Eu coloquei só um artigo meu, só de amostragem, vamos alimentar com artigos de todos os membros do comitê. Eu falo os limites da integralidade porque eu acabei fazendo um curso de direito sanitário na Escola de Saúde Pública do Estado, no momento que eu compreendi que realmente não entendia nada sobre direito à saúde. Então, nós vamos alimentar, para que tenhamos a multidisciplinariedade. Todos os membros do comitê vão alimentando com informações, para que todos saibam onde possam buscar. As informações são de cada membro do comitê, mas temos a opinião de todos eles. Eu acho interessante para vocês, gestores, vocês pegarem a opinião, que seja Ministério Público, seja magistratura, ou seja doutrinador, vocês devem persuadir o juiz. Se o juiz tem dúvida, eu devo receber informação técnica no processo, essa é a ideia de formar o site. Queremos ter facilidade de renovação. E as informações trazidas também, nós vamos começar a alimentá-lo, que nós não temos interesse nenhum, nem de favorecer, nem de prejudicar. Todos no comitê têm a sua posição, têm a sua atuação. Tanto que nas nossas reuniões, nós nunca apontamos culpados. Nós, quando detectamos algum problema, nós tentamos achar a solução. Temos a Federa Santos,
temos a Federação Unimed, temos aqui a AGU, temos a Secretaria, o Ministério da Saúde aqui, tem o Ministério Público, tem o COSENS, veja, tem a Universidade Federal, Faculdade de Farmácia. Então, essa multidisciplinariedade nos permite podemos trabalhar com tranquilidade e com isenção. Afinal, nenhum juiz sai de casa para ferrar um município. Nenhum gestor sai de casa para matar uma criança naquele dia, quando nega o acesso. Essa consciência nós criamos com interlocução, com discussão. Então, nós lançamos esse site para que vocês tenham instrumento, sobretudo para as notas técnicas, também, sobretudo, os artigos que nós vamos construindo dentro, que vocês podem ver que são trabalhos com seriedade. Nós vamos, sim, monitorar. Nós vamos glosar se o artigo não tiver consistência, sim. Queremos, sim, ter um trabalho de apoio. Eu agradeço, José Maurício, essa parceria. Isso foi possível apenas com a parceria do Comitê Executivo Estadual da Saúde, com o COSENS, que nos está dando um apoio técnico, que nos permitiu construir esse site do Comitê da Saúde. Obrigado a vocês. Muito obrigado, doutor Renato Dresch. Muito obrigado, presidente do COSENS MG, José Maurício de Lima Rezende. Acessem www.comitêsaudemg.com.br. Senhoras e senhores, faremos agora um pequeno intervalo para o café e retornaremos às 18 horas. Em ponto, muito em ponto.